Representatividade importa mesmo? E representação não é a mesma coisa? As redes sociais são realmente racistas? É com essas perguntas que eu vou começar a falar sobre mídia e podcast aqui no Preta Enrolada. Finalmente eu tô de volta com mais um episódio do Preta Enrolada. Eu sou Fefa Andres e tô hoje aqui, toda trabalhada na oncinha com brilho pra falar de um assunto muito importante que parece estar sempre em discussão, mas que nunca se esgota. Principalmente nesse período crítico que nós estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo inteiro, que a gente sempre viveu. Enfim, o tema de hoje é representação e representatividade das pessoas negras e o racismo algorítmico. Já tem um tempo que eu venho planejando falar sobre esse assunto, mas eu sempre fiquei naquela de que eu tinha que pesquisar mais e elaborar um episódio perfeito pra falar de um assunto que é tão importante, mas eu percebi que isso nunca vai acontecer. Mas é aquele ditado, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Religiosa. Há pouco tempo surgiu uma grande polêmica, não tão grande assim, por conta de uma pessoa que é muito importante quando o assunto é representação de pessoas negras na mídia tradicional do Brasil. A jornalista e repórter Glória Maria. E agora a polêmica da vez é o racismo algorítmico. Então eu decidi fazer um pequeno recorte e trazer esse debate aqui pro meu mundo, que tá ali girando entre as mídias tradicionais, como rádio e TV, e as mídias alternativas, que são os podcasts, a rádio web, os streamings em geral, e até as redes sociais. Acho que eu enrolei tudo. Mas calma que no final tudo vai fazer sentido. Então vamos começar falando sobre a Glória Maria e a televisão brasileira. Glória Maria é considerada a primeira jornalista e repórter negra a trabalhar na televisão brasileira. Isso mesmo! Muitos de vocês podem pensar que televisão é uma coisa muito antiga, coisa do passado. É passado, mas nem tanto, galera. Anos 50 e 60 é logo ali, a televisão só começou a ter sucesso mesmo de 1960 pra cá. Claro que naquela época quase não se via negro na televisão. Se hoje em dia a gente já quase não vê, né? Enfim. A Glória Maria também é muito conhecida por ter viajado o mundo conhecendo e mostrando pro Brasil diversas culturas diferentes e pelos muitos memes que já rendeu. Quem nunca viu um meme da Glória Maria nessas viagens pelo mundo, né? Mas vamos para outro assunto que tem tudo a ver. Um dia desses eu vi uma postagem interessante no Instagram de uma página que é muito legal. Quem não conhece, segue lá, o @gentepreta. O tema da postagem era a hipocrisia da galera, no caso da Magazine Luiza. Pra quem tá por fora, surgiu uma grande polêmica envolvendo a empresa Magazine Luiza porque eles abriram um processo seletivo para trainees que era voltado apenas para pessoas negras. E aí a galera do racismo reverso veio com tudo pra criticar a empresa e o movimento negro, óbvio. Gente, o racismo não dá descanso mesmo. Mas voltando pra postagem, tinha um texto que falava sobre as apresentadoras de programas infantis na televisão dos anos 90. E eu fiquei super espantada quando descobri que todas elas têm descendência europeia direta. Sabe, é tipo assim, você só pode entrar no programa de TV se tiver sangue azul. Muito bizarro isso. Não que eu nunca tenha reparado em como é gritante a quantidade de pessoas negras na televisão em comparação com a multidão de gente branca. Por favor, né, gente? Até a Angela Davis, quando veio ao Brasil, falou sobre isso. E não é nenhuma novidade que a mídia, como um todo, é e sempre foi muito racista. Eu estudo rádio, então tô falando com propriedade. Mas, tipo assim, é assustador que elas sejam selecionadas tão minuciosamente, porque coincidência não é, né? Se liga nos nomes. Xuxa Meneghel é descendente de italianos, Angélica Kissewicz, polacos, russos e esses povos aí. Eliana Mikhelikin, ucraniano com russo. Jacqueline Petkovic, o nome já diz, croata portuguesa. Vocês entendem agora qual a importância histórica da Glória Maria na mídia em geral? Tipo assim, por muitos anos ela foi a única referência para nós, pessoas negras que desejavam seguir essa carreira ou que ansiavam por se sentir representadas nos principais veículos de comunicação do país. O rádio e a televisão. Gente, na minha época, não tinha internet. Tá, mentira.
Mas ainda não era como é a internet de hoje, né? Que a gente tem ali na mão, celular, em qualquer lugar. Mas tudo bem que atualmente essa história vem mudando e cada vez mais rápido. O exemplo disso é a Maju Coutinho, Manuel Soares, a Maíra Azevedo, que é a Tia Má, a Joyce Ribeiro, a Luciana Barreto, entre outras pessoas negras que vêm ocupando esse espaço de apresentação e reportagem na televisão brasileira. Mesmo assim, o que a gente tem ainda é muito pouco, apesar de todos os avanços, porque muitas vezes essas pessoas são tipo totem. Elas são usadas como o grande exemplo de que a mídia está mais inclusiva, quando na verdade não está realmente. É só olhar atentamente para o restante da equipe deles para entender o que eu tô falando. Geralmente, essas pessoas são as únicas negras da equipe delas. E isso ainda é muito pouco para um país em que a maioria da população é negra ou não branca. Ou seja, as pessoas negras que chegaram lá são usadas como símbolos de uma representatividade que não existe de fato. Elas são apenas representação. A quantidade de negros na mídia tradicional não está proporcional à quantidade de negras e negras na sociedade. E esse é o fato que leva a gente para o debate sobre representação e representatividade na mídia. E como esse é um assunto já, muito debatido, eu trouxe um trechinho de um texto maravilhoso que eu encontrei na internet mesmo, tá, gente? Ele foi escrito por Dé Bastos e Paula Batista, que são idealizadoras do Criando Crianças Pretas. Como é bom ver pessoas como a gente estampadas nas capas de revista, nas propagandas da TV e nos desfiles de moda. E quando nos vemos num personagem de destaque, isso é muito incrível. Aparecer é muito bacana, mas essa visibilidade seria muito mais constante se nós fôssemos as donas da porra toda. Tudo que vemos nas diversas e diferentes mídias passam pelo olhar, critério, gosto e dinheiro de algumas pessoas. Se essas pessoas forem sempre iguais, os critérios, o olhar, a forma de pensar e conduzir será sempre a mesma. Representatividade importa. Virou um dos bordões mais famosos da luta antirracista. O problema é que estamos usando o termo da forma errada e dando importância ao que não muda a realidade. Pera aí que eu te explico. Quando alguém que faz parte de uma minoria aparece nas telas e nas capas de revistas, muitas vezes é dito que representatividade importa. Porém, isso não é representatividade, sim representação, que é quando uma pessoa representa um grupo de pessoas. Representação também é importante, mas representatividade importa muito mais. Entendo por quê. No dicionário, o termo representatividade significa representar politicamente os interesses de determinado grupo, classe ou de um povo. Ou seja, não é apenas aparecer numa propaganda ou na bancada de um jornal, na novela das 9 ou na nossa série preferida. Embora também seja muito importante isso. Representatividade é muito mais. É estar nos espaços de decisão, ter o poder de mudar e de fazer com que outras pessoas, como você, também tenham poder de decisão. Representatividade é ir lá e mudar as estruturas de poder por dentro. Claro que ocupar todos os lugares é importante. Uma criança ver alguém como ela apresentando um jornal é fantástico, mas entenda, quando pessoas diversas aparecem, isso é representação. Quando pessoas diversas tomam a decisão, isso é representatividade. Bom, esse texto explica tudo, então agora nós vamos para as conclusões aqui da Preta Enrolada. Representação negra nos espaços de grande visibilidade importa, óbvio. Porém, nem todo representante da nossa raça traz em si a representatividade dos ideais da nossa população. E ainda que esse representante seja fiel à luta da população negra, ele sozinho em um espaço de visibilidade ou de poder não vai conseguir mudar muita coisa. Isso significa que a representação da Glória Maria na mídia é muito importante para a população negra. Mas, infelizmente, isso não quer dizer que ela obrigatoriamente vai defender todas as nossas pautas e nem que o fato de algum representante defender ou criticar uma pauta ou outra vai acarretar numa grande mudança para a população negra. Claro que as coisas estão mudando aos poucos e eu não tô aqui dizendo que quando a Glória Maria começou a carreira não existia luta antirracista. Eu mesmo falei muito sobre essa questão histórica do movimento negro que acontece desde que Brasil é Brasil e que na época da Glória Maria tava aí, em alta, lá no podcast Não Serei Interrompida, em que a gente está debatendo o tema das eleições antirracistas. Inclusive foi de lá mesmo que eu tirei essa última reflexão.
Uma curiosidade. Nesse episódio, eu e a Thay falamos sobre as leis de combate ao racismo e, por acaso, eu soube que a primeira pessoa negra a usar a lei Afonso Arinos no Brasil foi justamente a Glória Maria. Pra quem se interessa pelo debate político, recomendo muito ouvir esse episódio do podcast. Não serei interrompida, tá lá, da Nua Podcast. E já que estamos falando de podcast, e eu falei sobre a baixa representatividade negra na mídia tradicional, eu vou apresentar também o outro lado da moeda, o das mídias alternativas como as redes sociais e a podosfera. Bom, muitas pessoas negras estão produzindo conteúdo digital no Brasil. Isso é um fato. Grande parte está falando sobre temas relacionados à luta contra o racismo, debatendo questões importantes para a nossa população, mas tem aqueles que são só para entreter e relaxar, até porque também a gente precisa dar uma pausa para respirar sempre, né? E isso sim pode ser considerado representatividade de fato. Nós estamos conseguindo virar o jogo e ampliar nossas pautas cada vez mais com esses trabalhos na internet. E com isso a gente está conquistando os nossos próprios espaços de representatividade e de poder a partir das novas mídias. Só que agora a gente tem que enfrentar uma nova forma de racismo. O racismo algorítmico. Ele surge aí como um reflexo do racismo estrutural que está enraizado na nossa sociedade e ainda é algo pouco compreensível para quem não entende muito sobre tecnologia, como eu. Mas uma coisa é certa, os impactos e consequências na vida de pessoas negras e não brancas vão muito além de menos curtidas em redes sociais. Um relatório sobre o mercado digital no Brasil revelou que criadores de conteúdos pretos são notavelmente menos convidados para fazer campanhas publicitárias. Isso não é por acaso, né, gente? Assim como o racismo estrutural que prioriza as pessoas brancas em altos cargos e nas vagas de emprego com maior salário, o baixo engajamento ou a invisibilização de conteúdos produzidos por pessoas negras contribui para a manutenção dos privilégios e da padronização social das e pelas pessoas brancas, prejudicando assim a população negra de várias formas. Nesse mundo capitalista e neoliberal da internet, a falta de representatividade é capaz de atingir não só a autoestima das pessoas negras, indígenas e não brancas, mas também as oportunidades para essas populações no mercado de trabalho, principalmente nessas novas profissões que vêm surgindo através das mídias digitais e alcançando aí grande prestígio. O documentário Dilema das Redes, lançado recentemente na Netflix, é ótimo para a gente começar a refletir sobre esse assunto. Ele mostra alguns dos principais perigos e questões envolvidas nas engrenagens por trás das mídias sociais. Mas o que são os algoritmos? O que eles comem? Como eles vivem? E esse documentário mesmo fala que os algoritmos são tipo a base do que chega até a gente por meio das plataformas como Facebook, Twitter, Instagram e Google. A Nina da Hora, que é estudante de ciência da computação lá na PUC-Rio e que se autodenomina hacker antirracista e divulgadora científica, diz que os algoritmos podem ser comparados a receitas de bolo. Eu prefiro acreditar, afinal ela entende do assunto, eu não. Ela fala o seguinte: algoritmo é um dos conceitos mais básicos da computação. É um passo a passo para você resolver algo ou para realizar uma atividade. E a complexidade vai aumentando de acordo com a complexidade da atividade ou do problema que você tem para resolver. Entendi nada. No caso das mídias sociais, tem uma questão mais específica, porque os algoritmos trabalham com base em dados padrões, e aí eles geram um resultado com base nesses padrões. Concluindo, o algoritmo trabalha para incentivar ou desincentivar determinados conteúdos. Nós, pretas e pretos, já sabemos qual padrão geralmente é privilegiado e qual é o mais subjugado na sociedade, então não preciso falar nada. Mas é importante também a gente destacar espaços onde as produções pretas estão ganhando grande destaque e até sendo privilegiadas. Na verdade, essa é a parte mais importante. E um bom exemplo disso é o canal Trace Brasil, que tem seu conteúdo voltado exclusivamente para destacar a cultura negra, com muita música, entretenimento e antirracismo, e que tem uma equipe de trabalho majoritariamente formada por pessoas negras. Esse canal é tipo um sonho. Uma pena não ter TV paga aqui em casa, senão seria eu assistindo todo dia, o dia inteiro. Bom, e vem surgindo também algumas iniciativas como a do Spotify, que dá destaque a produções de criadores de conteúdos negros dentro da plataforma de streaming. Tipo assim,
A gente está dando o primeiro passinho ainda. Mas isso pra gente já é uma grande mudança. Só de pensar na quantidade de podcasts de conteúdo preto que está ganhando visibilidade através desses canais, eu espero realmente que as redes sociais comecem a adotar essa atitude, porque é necessário. O que eu quero dizer com todas essas informações que eu trouxe aqui? Eu tô mostrando que as mudanças estão acontecendo e que isso não é de hoje. O fato da Glória Maria, que eu falei lá no início, ser quem ela é hoje também se deve às mobilizações que acontecem desde muito antes dela, na luta pela liberdade da população negra e das mulheres, e que ela, apesar de não ser uma defensora das nossas pautas atuais, também tem um papel de grande importância nessa história. É por conta de toda essa luta que ela chamou de chata que hoje nós estamos tomando nosso lugar de fala. Um direito que por muito tempo nos foi negado. Para quem ainda não entendeu o que é lugar de fala, segue uma explicação rápida da Djamila Ribeiro. E quando a gente fala de lugar de fala, a gente está falando de lugar social, de localização de poder dentro da estrutura e não a partir da vivência especificamente ou de experiência individual, que muitas vezes acaba sendo a confusão que as pessoas fazem. Então eu quero discutir como que o grupo social negro, por fazer parte desse grupo, compartilham experiências em comum e como que essas experiências elas são atravessadas dentro dessa matriz de dominação que impede que esses grupos existam em determinados espaços. Mas enfim, as mudanças desse tipo acontecem aos poucos e hoje em dia vem acontecendo de forma mais acelerada e intensa por conta da globalização, dos avanços tecnológicos e das mídias digitais. Mas, por outro lado, essas mesmas tecnologias que permitem que a comunicação e as mudanças ocorram de forma cada vez mais acelerada também é fruto de uma construção social baseada em um sistema racista, o que vem prejudicando a produção de conteúdo de pessoas negras e não brancas no geral, através da invisibilização automática provocada pelos algoritmos. É isso, né? Mais uma vez o racismo tá dando as caras e, óbvio, nós não vamos deixar barato. Vamos juntos dominar as redes sociais com conteúdo preto, porque nós, pretas e pretos, somos maioria da população. Então vamos curtir, comentar, compartilhar e, o mais importante, consumir os conteúdos e produtos criados por pretas e pretos. Bom, galera, então fiquem ligados, porque representação e representatividade importam sim, mas são coisas totalmente diferentes. E o racismo midiático não tá só na televisão ou no rádio, não. Ele tá muito presente na internet e prejudicando vários conteúdos pretos nas redes sociais e em diversas plataformas digitais através dos algoritmos. E é isso que a gente chama de racismo algorítmico. Então é isso, gente. Esse foi o episódio sobre mídia e podcast aqui do Preta Enrolada. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!